Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a situação que tem repercutido muito, o caso da Isabel Veloso. Eu particularmente não conhecia a história dela, realmente passei a conhecer depois das polêmicas, notícias que têm saído aí referente a ela. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, os aspectos jurídicos, a respeito do caso dela. Pois bem, início de tudo, importa dizer logo de cara que pedir doações, pedir que a pessoa lhe ajude, não configura crime por si só. Então, qualquer pessoa pode fazer um pedido, com relação a doações, pedir, o dinheiro efetivamente. Isso não caracteriza crime. Porém, na história dessa pessoa, que a gente está relatando aqui, foi verificado várias situações que estão sendo levadas à dúvida no que se refere ao que ela fala, o que ela demonstra no dia a dia dela. Pelo menos o que eu verifiquei aqui em notícias e vídeos. Primeiro de tudo, ela alegou que tinha câncer terminal, que estava com a previsão de aproximadamente 6 meses de vida. Chegou aí num podcast muito famoso, aqui no YouTube, o Inteligência Limitada, chegou a dar seu depoimento lá, inclusive o apresentador se emocionou. Tudo isso aí veio à tona agora, tendo em vista que ela modificou as informações, ela atualizou as informações para que agora, na verdade, ela não mais faz parte não mais possui, um câncer em fase terminal, mas sim em cuidados paliativos. É como se a doença não tivesse cura, porém ela vai mantendo ali o controle dos sintomas ao menos, pelo menos o que foi me explicado e resumido de forma bem assim, por cima da situação dela. Mas o que tudo indica é que a polêmica não é só com relação ao estágio da doença dela, da situação da doença dela, mas que existem outras situações aí que vieram à tona. Por exemplo, a questão da gravidez, foi, pelo que se verificou, o estopim para o pessoal começar a duvidar dela, porque a gravidez em si, para uma pessoa que está em doença em fase terminal, seria, digamos, impossível ou muito arriscado, tendo em vista que ela tinha meses de previsão de vida. Mas pulando um pouquinho essa parte da doença em si, vi depoimentos de pessoas falando que ela fez publicidade de algumas empresas, dentre elas uma que divulgava perfumes, por R$100 vinha 3 fragrâncias, mais ou menos isso, de fragrâncias importadas, conhecidas, e esses perfumes nunca chegaram para aqueles seguidores dela que adquiriram o pacote, nunca receberam. Então, ela como ganhou muita visibilidade, ficou famosa, ela começou a fazer esses serviços de publicidade de influenciador digital, e alguns produtos do qual ela divulgou não está sendo entregue, não está sendo devolvido o dinheiro para aqueles seguidores dela. Além disso, essa questão da divulgação dos perfumes que não foram entregues, também há alegação com relação à medicação que ela indica, ao pessoal comprar, que não teria ainda autorização da Anvisa e que o pai dela seria um dos representantes, um dos vendedores desse produto. Também houve alegações, suspeitas no que se refere à médica responsável, uma das médicas responsáveis por falar do caso dela, porque seria uma médica que não teria especialização em oncologia, não teria ainda residência. Mas enfim, independentemente dessa situação, importa a gente salientar que mentir para adquirir vantagem pode ser enquadrado sim numa questão criminal. Não estou dizendo que ela mentiu, mas assim, com relação ao que o pessoal vem falando e comentando, se por acaso ela estivesse mentindo, poderia ser enquadrada no crime de estelionato, artigo 171 do Código Penal. Fora isso, na questão dos serviços de influência digital, ela pode responder também com relação à indenização junto com a empresa que lesou os consumidores. Então, por ela ter divulgado a empresa desses perfumes,
ela poderá responder também por questões de indenização por ter divulgado a empresa. Então, por isso que é muito importante que os influenciadores digitais pesquisem muito, verifiquem essas empresas antes de divulgar. Porque às vezes um serviço que você está sendo contratado para ganhar dinheiro, você pode chegar a perder seu dinheiro. Então, nesse caso aí dos perfumes não entregues, né, a empresa responsável vai responder e ela também pode chegar a ter uma condenação para indenizar os consumidores que compraram por indicação dela. Poderá. Não é absoluto, né, mas que ela pode vir a ter uma condenação, pode existir sim. Então, assim, retomando essa questão aí da doação e a destinação do dinheiro arrecadado, a gente viu muito essa situação de desvio no caso do Rio Grande do Sul, né? Infelizmente, quando tem essas tragédias, sempre acontece um desvio por parte de algum setor, algum órgão responsável por receber ou pessoa. Infelizmente sempre acontece, né? A gente está sujeito a passar por esse tipo de situação. A gente faz a doação, mas não sabe se vai chegar àquela pessoa que está precisando. Mas de antemão, independentemente da situação, se ela mentiu ou não com relação ao estado terminal, se é possível ou não, né, você migrar da situação de câncer terminal para cuidados paliativos, isso aí só um médico especialista pode dizer. Acredito que a maior polêmica se dá pelo fato dela estar divulgando empresas que não estão entregando o produto, né? E sim, essa questão de ter mudado de fase terminal para cuidado paliativo, muita gente, por não entender, né, por não ser da área, está achando estranho, né, entende que de repente talvez não fosse possível. Outras pessoas já defendem a bandeira, né, da questão religiosa, que pode haver milagres, que pode haver cura, né, ou pelo menos uma melhora grande, né, da situação de saúde da pessoa. Independentemente disso, né, a gente espera que tudo se resolva, se esclareça. Todo mundo tem direito ao contraditório, a se explicar e falar um pouco da sua situação para quem não, de repente não está entendendo. E essa questão aí da divulgação da empresa realmente é buscar penalizar, né, por não ter sido entregue os produtos, correr atrás da empresa responsável que recebeu o seu dinheiro como consumidor e requerer sua indenização, certo? É cabível, inclusive, danos morais, não só a restituição do valor. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Foi bem resumido, só para a gente comentar mesmo a situação, falar um pouquinho da questão jurídica. E deixe seu comentário, o que é que você acha da situação dela, o caso dela. Até mais.